Então, nessa última parte aqui da nossa aula sobre análise bottom-up, nós vamos aprender como confeccionar a tabela de análise sintática, a tabela de parseamento, a partir do autômato que nós criamos aí, denominado autômato LR0. Esse autômato LR0 ele é criado a partir da gramática livre de contexto, que nós vamos usar para fazer a nossa análise sintática. E aqui nós vamos explicar como criar o autômato e como obter a tabela a partir desse autômato. A primeira coisa que você vai fazer vai ser criar o que a gente chama de gramática aumentada. Você vai criar um símbolo não terminal adicional, tal que esse não terminal vai levar no símbolo inicial da sua gramática. E esse não terminal ele vai passar a ser o símbolo inicial da nova gramática que você criou, que é a gramática aumentada. Então você tinha as regras de produção de 1 a 4, que você numerou de 1 a 4, você vai criar uma regra de produção 0, que vai ser E' levando em E, onde E' é o símbolo inicial da sua nova gramática, que é a gramática aumentada. Então nós temos aqui a nossa gramática aumentada, onde nós criamos um símbolo adicional E', levando no símbolo exão, que é o símbolo inicial da nossa gramática, e E' ele vai passar a ser o nosso novo símbolo inicial da gramática. Para você entender o conceito de autômato LR, você precisa entender o que são itens. Os itens de uma determinada produção são essa produção com o ponto em qualquer posição do lado direito dessa produção. Então, por exemplo, a produção 0 aqui, ela tem dois itens, né? E' levando em ponto E e E' levando em E ponto. O que significa um item? Significa o tanto que você avançou na análise sintática de um programa, considerando aquela produção da qual o item faz parte como referência. Então, E' levando em ponto E significa que eu estou analisando o símbolo E. Eu posso estar no começo do símbolo E, posso estar no meio do símbolo E, mas eu não terminei de analisar E ainda, né? Então eu posso estar no começo de E, eu posso estar no meio de E, mas eu não terminei de analisar E ainda. E E' levando em ponto E significa que eu analisei todo E, né? Então, o ponto do lado direito de um símbolo terminal ou não terminal significa que aquele terminal ou não terminal já foi analisado. Continuando, então nós temos que a produção 1 ela tem 4 itens, né, que eu coloquei aqui para vocês, esses 4 itens. A produção 2 ela tem 2 itens. A produção 3 ela também tem 4 itens. E a produção 4 ela tem 2 itens. O estado inicial do autômato ele é definido como o fecho do primeiro item da primeira produção. Quem que é a nossa primeira produção? A produção de número 0, né? Que é E' levando em E. Ok? Então, o meu estado 0 vai ser o fecho de E' levando em E. E como é que nós construímos o fecho? Então vamos lá. O fecho de um determinado item significa para a gente todos os caminhos que a gente pode seguir na análise sintática considerando aquele item como referência. Então, a partir de E' levando em E, eu posso seguir na análise sintática considerando a expansão do símbolo E. Então, expandindo o símbolo E, a gente pode usar essa produção para o E ou essa produção para o E. Ambas com um ponto na posição mais à esquerda do lado direito, né? Então eu posso ter esse item aqui, evidentemente, né? Então a gente vai ter o E' levando em ponto E levando em ponto E mais T, E levando em ponto T, e aí eu posso continuar a minha expansão a partir do símbolo T, né? Considerando o ponto na posição mais à esquerda do lado direito do símbolo T. Então eu vou adicionar os seguintes itens, né? T levando em ponto, abre parênteses E,
e T levando em ponto ID. Então, esses são os itens que eu tenho nesse estado zero. O estado de um autômato LR é um conjunto de itens. Veja que aqui eu consigo expandir E, aqui eu consigo expandir T, mas aqui eu tenho um símbolo terminal. Então, quando eu tenho um símbolo terminal, esse terminal ele não é expandido. Então, é assim que nós construímos o primeiro estado do autômato, que é o estado zero. Para construir os demais estados desse autômato, eu tenho que considerar a função de transição, que eu vou falar para vocês agora. O estado zero, como eu disse para vocês, ele é definido como fecho do primeiro item da primeira produção, ou seja, da produção de número zero, que vai, esse fecho, produzir esses itens aqui. A gente agora, então, vai definir uma operação chamada transição. A transição ela vai tomar um estado e um símbolo, que pode ser terminal ou não terminal. Se esse símbolo for não terminal, a operação de transição corresponde à operação de Goto, que é feita usando a tabela de Goto. Se esse símbolo for terminal, a operação de transição corresponde à operação de empilhamento. Ok? Mas como que é feita essa transição? Bom, a transição ela é usada para você criar novos estados, né? Então a transição de zero com E é utilizada para criar o estado 1. A transição de zero com T é usada para criar o estado 2. Como que o estado 1 é criado? A partir do fecho da transição. E você tem que considerar todos os símbolos que podem entrar a partir do estado zero. Então no estado zero você pode entrar o símbolo exão, você pode entrar o símbolo T maiúsculo, você pode entrar o símbolo abre parênteses, você pode entrar o símbolo ID. E a operação de transição para um determinado símbolo corresponde a você deslocar esse ponto para a direita de todos os itens que contém aquele símbolo do lado direito do ponto. Então, por exemplo, você pega a transição desse estado aqui com o não terminal E, exão. Vai me dar o estado 1. Esse estado 1 também vai ser um conjunto de itens. Que itens? Os itens que você obtém deslocando o ponto para o lado direito do símbolo que você está entrando, mais dos itens também que contém esse símbolo do lado direito. Então, veja, você está entrando E. Quais itens tem E do lado direito do ponto? Esse item aqui e esse item aqui. Os outros não têm E do lado direito do ponto. Então, neles você não vai mexer. Ok? Então, você vai produzir um estado 1, que é E levando em E ponto e E levando em E ponto mais T. Então aqui você tem o que? Você tem a transição de zero com E. A transição de zero com E é o que? É E levando em E ponto, vírgula. E levando em E ponto mais T. E aí você vai fazer o fecho desses itens aqui. Esse item aqui, não é possível você expandir, porque o ponto já está na posição mais à direita do lado direito da produção, então não dá para expandir. E aqui também não dá para expandir, porque o ponto está à esquerda do mais, né? O mais está à direita do ponto. Então o ponto ele está antes de um símbolo terminal. Então quando o ponto está antes de um símbolo terminal, você não expande, né? O fecho não consegue expandir, porque você só consegue expandir não terminais. Terminais você não consegue expandir para criar o fecho. Então o fecho desse conjunto vai ser ele próprio. Então vai ser E levando em E ponto e E levando em E ponto mais T.
Ou seja, o meu estado I1 é exatamente o que está escrito aqui. No estado I2, como é que eu defino o estado 2? Eu entro T. Então, entrando T no estado I0, eu defino meu estado I2. Então, eu tenho que procurar os itens que tem T do lado direito do ponto. Quais itens tem T do lado direito do ponto? Esse item aqui apenas. Porque esse item tem E do lado direito do ponto, esse tem parênteses, esse tem ID. Então, isso vai produzir para mim E levando em T ponto. Né? Então, a transição de 0 com T vai me dar E levando em T ponto. E quando eu for fazer o fecho de E levando em T ponto, o ponto já está na posição mais à direita possível do lado direito da produção, então não é possível expandir. Então o fecho desse item vai ser exatamente esse item, vai ser ele próprio, então, vai ser E levando em T ponto. Ok? Então agora nós vamos produzir o estado I3 como sendo o fecho da transição de I0 com abre parênteses. Vamos olhar aqui em I0, quais itens tem abre parênteses à direita do ponto? Bom, esse item aqui tem abre parênteses à direita do ponto. Certo? Então a transição vai ser T levando em abre parênteses, ponto E, fecha parênteses. Veja que não tem nenhum outro item com abre parênteses à direita do ponto. Né? Então, I3 vai ser o quê? Vai ser fecho de quem? Fecho de T levando em abre parênteses, ponto E. Bom, como é que eu vou fazer o fecho de T levando em abre parênteses, ponto E? O fecho vai incluir essa produção, ou seja, o fecho de uma produção inclui ela própria. Então vai ser T levando em abre parênteses, ponto E. E aí eu vou expandir todos os não terminais possíveis a partir de E. Então, E pode levar em E mais T ou E pode levar em T. Então eu posso expandir o E assim. E levando em ponto E mais T. E levando em T. Ok? Com um ponto aqui no início. Por quê? Porque eu estou no início do E, aqui eu estou no início da produção de uma das produções do E, aqui eu estou no início de uma das produções do T. Então aqui, como eu estou no início de uma das produções do T, eu tenho que considerar todas as produções do T, né? Com um ponto no início delas. Então eu vou incluir a produção T, levando em ponto, abre parênteses, e T levando em ponto, ID, já que eu estou no início das produções de T também. Então os itens, né, me dão para mim todos os caminhos possíveis que eu posso seguir na análise sintática a partir de uma determinada situação. Qual situação? T levando em abre parênteses, ponto E. Então eu vou colocar esses itens adicionais obtidos a partir do fecho nesse estado I3 aqui. Ok? Então aqui eu tenho meu estado I3. Meu estado I4 vai ser o fecho da transição de 0 com ID. Então vai ser o fecho. Quem que é a transição de 0 com ID? Bom, no I0 a gente tem que procurar todos os itens que tem ID do lado direito do ponto. A gente só tem um, a gente só tem esse daqui. Então, fazendo a transição, vou deslocar o ponto para a direita. Então, vai ficar T levando em ID ponto. Então, eu vou ter um fecho de T levando em ID ponto. Como o ponto está mais à direita possível do lado direito da produção, não tem como expandir. Não tenho nenhum terminal, eu não tenho nenhum terminal à direita do ponto. Então, o fecho desse item aqui é ele mesmo. Então, é T levando em ID ponto. Que define para mim o estado I4. Aqui no estado I0, eu esqueci o linha do E aqui, né? E aqui também, né? Então, tem essa correção aí. O resto está tudo certo. Vamos continuar, então, aqui a nossa explanação aqui sobre a construção dos estados do autômato LR. Então, no estado I1,
eu posso entrar mais, né? E produzir um estado que a gente vai chamar aqui de estado I5. I5 aqui. Então, no estado I1, se eu entrar mais, eu vou deslocar o ponto à direita desse item aqui. Então, esse item ele vai se transformar nesse item aqui, ó, E mais ponto T. E aí eu vou expandir o símbolo T. Então, olhando para as produções de T, a gente tem duas produções. T levando em, abre parênteses Z. Então, se eu entrei na produção de T, eu tenho que considerar que eu estou no começo dessa produção. Então, o ponto fica na posição mais à esquerda do lado direito. E eu tenho a produção aqui, T, levando em ID. Também o ponto mais à esquerda do lado direito. Então, esse estado I5, ele é o fecho desse item aqui, né? Então, quem é o item que eu estou expandindo, né? Então, ele é o fecho da transição de I1 com mais. Quem que é a transição de I1 com mais? Bom, a transição de I1 com mais é E levando em mais, em E, né? Em E mais ponto T. Então, eu vou fazer o fecho desse item aqui. Fazendo o fecho desse item, eu vou obter ele próprio, né? Então, E levando em E mais ponto T. E os itens das produções de T em que o ponto está mais à esquerda do lado direito das produções de T. Então, T levando em ponto, abre parênteses, Z, e T levando em ponto ID. Com isso, eu formo meu estado I5. Meu estado I6 vai ser o fecho da transição de I3 com E. No I3, se eu entro E, quem que tem E aqui? Quem é o item que tem E à direita do ponto? Se vocês observarem, é só esse item aqui, né? Então, eu vou fazer a transição, ou seja, vou deslocar o ponto para a direita desse item aqui e vou produzir o seguinte item, E levando em E ponto mais T. Ok? Temos esse item aqui também, ok? T levando em abre parênteses E ponto fecha parênteses. Tem mais outro item em que E está à direita do ponto? Que eu vejo aqui não. Então, isso aqui produziu para mim um estado I6. Né? Então, o I6 vai ser o quê? O fecho de E levando em E ponto mais T e T, né? E T aqui, T levando em abre parênteses Z ponto fecha parênteses. Veja que eu vou fazer o fecho desses dois itens aqui, mas eu não vou conseguir expandir, porque eu não tenho um não terminal à direita do ponto. O que eu tenho à direita do ponto são terminais. Aqui eu tenho terminal à direita do ponto, aqui eu tenho terminal à direita do ponto. Então, eu não consigo expandir. Então, o fecho desse conjunto vai ser o próprio conjunto, que vai ser E levado em E ponto mais T e T levando em, abre parênteses, Z ponto, fecha parênteses, fecha chaves aqui, vai ser esse item aqui, que corresponde ao meu estado I6. Então, continuando aqui, o meu I7 vai ser o fecho da transição de I6 com fecha parênteses, né? Então, eu tenho I6 aqui, se eu entrar, fecha parênteses aqui, olhando o item que tem fecha parênteses à direita do ponto é esse item aqui. Então, quando eu aplico a transição aqui com fecha parênteses, né, eu vou transformar esse item no item T, levando em E, abre parênteses E, fecha parênteses ponto. Fazendo o fecho desse item aqui, a gente vai obter ele mesmo, né, e não vai expandir nada, né? Então, esse daqui
vai ser meu estado I7. E meu estado I8 vai ser o fecho da transição de I5 com T. Então, o meu I8 aqui vai ser a transição de I5 com T. Então, no I5, se eu entro o T, eu tenho apenas esse item aqui que tem o T do lado direito do ponto. Então, isso aqui para mim vai dar o meu estado I8, que vai ser E, levando em E, mais T ponto. Vai ser composto por apenas esse item aqui. Veja que nesse item aqui também eu fazendo o fecho, vou obter ele mesmo. E esses são os estados que você consegue obter no seu autômato. Agora note o seguinte, no estado I1, se eu enxergar o caractere dólar, eu vou estar no final da minha cadeia de entrada. E estando no final da minha cadeia de entrada em I1, significa que o símbolo ele foi totalmente consumido. Então, eu vou fazer uma redução para E'. Fazendo uma redução para E', eu termino a minha análise sintática, né? Então, no estado 1, se eu entrar o caractere dólar, eu aceito a minha cadeia de entrada. Eu dou um accept aí, ok? Se eu entrar mais, eu passo para o estado I5. No estado I5, se eu entrar, abre parênteses, eu passo para o estado I3, né? Por quê? Se eu entrar, abre parênteses, eu passo para o estado I3 aqui. Por quê? Porque eu faço a transição, o ponto passa para cá, fica T levando em, abre parênteses, ponto E. T levando em, abre parênteses, ponto E. Fazendo o fecho desse item, eu vou obter isso aqui, né? Então, no estado I5, entrando abre parênteses, eu venho para cá. No estado I5, entrando ID, eu venho para cá. Então, no estado I5, entrando ID, eu venho para cá. Quais são as outras possibilidades do estado I5? Se você entrar T no estado I5, você vem para cá, né? No estado I5, entrando T, você vem para cá. Então, eu cobri todas as possibilidades para o estado I5, né? Para o estado I2, eu não tenho possibilidades, porque ele é um dead end, ele é um bico sem saída. A única possibilidade aqui é eu reduzir para E. Não importa o valor da entrada, tem que reduzir para E aqui. Ok? Então, nos terminais eu estou fazendo a operação Shift, nos não terminais eu estou fazendo a operação GoTo. E quando eu tenho um beco sem saída, como aqui ou aqui, eu tenho que fazer obrigatoriamente a minha redução, né? No caso aqui é a redução para E', ou seja, eu vou aceitar a cadeia de entrada. Aqui no I8 também é um beco sem saída, né? No I3 eu tenho que considerar as possibilidades, né? Então no I3, se eu entrar E, eu vou para I6. Mas eu posso entrar também T. Se no I3 eu entrar T, eu vou para I2, porque eu vou ter o quê? Se eu entrar T aqui no I3, eu vou para I2. Por quê? O único item que tem T do lado direito do ponto é esse item aqui, que se transforma nesse item aqui com a entrada de T, né? A outra possibilidade é eu entrar um abre parênteses, mas se eu entrar em um abre parênteses eu vou ter T levando em abre parênteses ponto E. T levando em abre parênteses ponto E é esse item aqui, e se eu fizer o fecho desse item aqui, eu vou obter o próprio estado I3. Então, se eu entrar abre parênteses aqui, né, no I3, eu vou transitar para o próprio estado I3. Se eu entrar ID no estado I3, eu vou para o estado I4. Então, as possibilidades aqui elas foram todas cobertas, né? Entrando E, entrando T, entrando abre parênteses e entrando ID. Aqui eu tenho a possibilidade de entrar fecha parênteses, mas eu tenho também a possibilidade de entrar mais. Se eu entrar mais aqui,
esse item aqui ele vai ser transformado em E elevando em E mais ponto T. E elevando em E mais ponto T. E aí, fazendo o fecho, né, eu obtenho esse estado de 5 aqui. Então, se eu entrar mais aqui, né, eu vou para o estado I5. E se eu entrar, fecha parênteses, eu vou para o estado I7. O estado I7 é um dead end, é um beco sem saída, a única possibilidade é reduzir. Bom, eu acredito então que nós fizemos aí todas as transições possíveis. Então, esse aqui é o autômato LR resultante da nossa gramática. Então, aqui nós temos o grafo, né, que nós obtemos. E como é que nós construímos a tabela? Primeiramente, né, nós vamos observar o seguinte, né? Quando você tem um dead end, né, como por exemplo I4 aqui, I7, I8 e I2, a única possibilidade que você tem, independente do símbolo de entrada, é reduzir, usando a produção correspondente. Então, na tabela de análise sintática, né, para o estado 2, para o estado 4, para o estado 7 e para o estado 8, a única possibilidade, independente do símbolo de entrada, tá, é reduzir utilizando a produção correspondente. Ok? Então, para o estado 8, a única possibilidade é reduzir usando a produção 1. Para o estado 7, a única possibilidade é reduzir usando a produção 3. Né? Então, olha aqui. Para o estado 8, a possibilidade é reduzir usando a produção 1. Né? Ok? Para o estado 8, a única possibilidade é reduzir usando a produção 1. Para o estado 7, é reduzir usando a produção 3. Né? Então, para o estado 7 aqui, reduzir usando a produção 3. Certo? Para o estado 4, a mesma coisa. Para o estado 2 também. Né? Para o estado 1, você tem um shift, né, se aparecer um mais, e um reduce se aparecer o dólar. Né? Por quê? Porque no estado 1 você tem a possibilidade de reduzir, porque o ponto está mais à direita aqui, né? Então reduzir para o símbolo inicial E', que seria aceitar, né? Então se aparecer um dólar você aceita, e se aparecer um mais você faz um shift, ok? Para o estado 5. Então o shift para o estado 5 é definido como S5 e a aceitação como AC. No estado 0, né? No estado 0, você vai olhar para os terminais, você vai usar a operação de shift. Né? Então, no estado 0, se aparecer ID, você vai fazer um shift para o estado 4. Então, a ação vai ser, se aparecer ID, S4, vai ser um shift para o estado 4. Então, aqui na tabela, você coloca S4 aqui. Né? Então, no estado 0, se aparecer ID, a ação vai ser S4. Ok? Então, no estado 0, apareceu o ID, a ação vai para o estado 4, então a ação é S4. Vamos olhar outro terminal, o abre parênteses aqui. Então, no estado 0, se aparecer abre parênteses, eu vou para o estado 3. Então, a minha ação vai ser S3. Então, no estado 0, se aparecer abre parênteses, a minha ação é S3. É shift para o estado 3. Ok? Isso para os terminais. Para os não terminais, a ação é goto. Né? Então, vamos olhar aqui. Se aparecer o não terminal E, eu vou para o estado 1. Então, no estado 0, com o símbolo exão, é um goto para 1. Né? Então, no estado 0, para o não terminal exão, eu empilho o estado 1. Né? Na pilha de estados. Né? No estado 0, para o não terminal T maiúsculo, a minha ação... no estado 0, para o não terminal T maiúsculo, eu vou para o estado 2. Então, o goto, né, do estado 0 com T maiúsculo é o estado 2. E aí vocês podem preencher o restante da tabela aqui usando esse tipo de raciocínio. Né?
Vamos preencher para o estado 3, né? Tá certo? Então vamos lá. Para o estado 3, você tem transições para ID, né? E para abre parênteses aqui, né? I3 com ID, você vai para I4. Então, a ação I3 ID é Shift 4. Então, eu coloco aqui no meu estado 3 com ID S4. Tá certo? Voltando lá, né? No estado I3 com abre parênteses, eu vou para o estado 3. Então, é S3, né? Estado 3 com abre parênteses é I3. Então, vamos lá. Então, olha lá. I3, né? Estado 3 com abre parênteses S3. Ok? E a operação GoTo, como é que fica? Vamos voltar. I3 com o símbolo não terminal T vai para I2. Então, I3 e T vai para I2. Então, olha lá, ó. Estado 3 com o símbolo T entrando, eu empilho o estado 2. Estado 3 com exão entrando, o que eu faço? Então, ó, estado 3 com exão entrando, eu vou para I6. Certo? Então, olha lá, estado I3, né? Estado 3 com exão entrando, eu vou para o estado 6. Certo? Então, olha lá, ó, estado 3 com exão entrando, eu vou para o estado 6. Como não existem mais possibilidades de símbolos aqui, né, as possibilidades são E, T, abre parênteses e ID, elas foram cobertas, então você não tem mais nada para fazer para o estado 3, certo? O estado 3, né, as entradas da tabela para o estado 3, elas foram preenchidas aqui, ok? Nota que para o estado 1 você não tem operação GoTo, né? Por quê? Porque no estado 1 não entra símbolos não terminais, olha lá, ó. No estado 1, você não entra símbolos não terminais. Então, no estado 1, você não tem operação GoTo, né? O dólar não é não terminal. O dólar é final de arquivo, mas é como se fosse um terminal, né? O mais é terminal. Então, você só entra dólar e você só entra mais. Então, você não tem não terminal aqui no I1, né? No I2, você também não tem não terminal entrando, né? No I2, você também não tem não terminal entrando. Já no I3, você tem terminais, que é ID e abre parênteses, né? Que são terminais. E você tem T maiúsculo e exão entrando aqui, né? Então, no I3 aqui, você tem símbolos não terminais aqui. Então, no I3 você tem que preencher a tabela de GoTo porque você tem símbolos não terminais aqui, exão e T maiúsculo. No I4 você não tem não terminais, né? Então, no I4 você só vai preencher R4, porque é a única possibilidade de redução, e não tem GoTo para R4, né? E não tem GoTo para o estado 4, ok? Para o estado 5, você tem GoTo, né? Olha aqui, ó. Para o estado 5, você pode entrar T maiúsculo, né? Você pode entrar ID e pode entrar abre parênteses, né? Então, para o estado 5, você tem um GoTo aí, né? Que é o GoTo quando você está no estado 5 e entra o símbolo T maiúsculo, certo? Então, com essas informações aí, vocês conseguem terminar de preencher a tabela de análise sintática, ok? Resumindo, né? Se A levando em U ponto está em IK, setar a ação KA para reduzir usando a produção A levando em U para todas as entradas A. Então, se você tem um item desse tipo aqui no seu conjunto, para todos os símbolos que você não consegue fazer o shift, né, você vai usar a operação de redução, ok? Se S' leva em S, se o item S' leva em S ponto está no seu estado, né, então a ação desse estado para dólar vai ser aceitar, que é um tipo particular de redução, ok? Se A leva em U.AV, onde U e V são formas sentenciais e A é um terminal, está em IK, esse sucessor de IK, A é igual a IM,
Então, a ação KA é igual a empilhar o estado M, certo? E para os não terminais? Para os não terminais, você vai definir a operação goto, né? Então, você vai fazer o quê? Essas transições goto para o estado K, né, são constituídas para todos os não terminais, azão, usando a regra. Se o sucessor IK, azão, foi M, então goto K, azão, vai ser M, certo? Todas as entradas não definidas pelas regras anteriores são erros, né? Então, se você não preenche alguma coisa na sua tabela de análise sintática, né? Por exemplo, aqui, ó, aqui, né? Aqui, se você não preenche, essas entradas elas são erros, tá certo? Então, com isso, nós terminamos nossa aula aqui de análise sintática bottom-up, de análise sintática ascendente, mostrando para vocês como é que vocês constroem a partir do grafo do autômato LR0 a tabela de análise sintática, a tabela de parseamento aí, ou seja, as duas tabelas, né? A tabela de action e a tabela de goto, tá certo? Então, até mais. E qualquer dúvida, vocês podem escrever aí nos comentários a dúvida de vocês, que eu irei responder assim que possível.